Atualmente estou numa situação complicada e francamente não sei o que fazer. Vou começar do início. Há 5 anos, meu vizinho da porta ao lado, Charlie ou Charles, como o chamamos, nos informou sobre o desaparecimento de seu filho de 14 anos. Ele notificou a polícia e o caso foi noticiado por toda parte. Eu e minha esposa nos sentíamos terríveis e sempre oferecíamos ajuda de qualquer forma possível. Com o passar dos anos, sem nenhuma notícia de seu filho, assumimos que eles eventualmente aceitaram o pior. Nunca tivemos coragem de perguntar se o corpo havia sido encontrado. Ocasionalmente, Charles e sua esposa nos convidavam para um churrasco durante os meses mais quentes e notamos que nenhum dos dois era o mesmo desde o desaparecimento do filho. A esposa de Charles, Kathy, estava sempre mais quieta e reservada, e Charles parecia mais estranho e nervoso, ambos compreensíveis até certo ponto. Avançando alguns anos, até a semana passada, Charles veio até mim enquanto eu estava jogando o lixo fora e pediu para emprestar uma pá. Sem hesitar, corri para pegar minha melhor pá, sem perguntar por que ele precisava. Ele agradeceu e disse que tinha que fazer um trabalho no quintal e que devolveria no dia seguinte. Então, desapareceu em seu quintal. Entrei em casa e da janela do meu quarto, que tem uma visão clara do quintal de Charlie, vi que ele estava cavando um buraco bem grande no chão. Parecia estar com dificuldades, afinal, ele tem 56 anos. Pensei em pegar minha segunda pá e ajudá-lo. Ao entrar em seu quintal e chamar seu nome, ele olhou para cima, largou minha pá e veio apressado até mim dizendo: Não, está tudo bem, eu consigo, por favor, só vá embora. Sua reação bizarra me fez perguntar: o que há de errado com você? Mas ele insistiu que eu não usasse aquela pá em seu quintal e apontou para o portão como se eu fosse um cachorro. Fiquei tão surpreso com sua atitude que saí sem dizer mais nada. Voltei para casa e continuei espiando pela janela. Ele cavou o buraco por mais meia hora. Quando parecia ter terminado, começou a olhar ao redor, como se checasse se ninguém estava observando. Antes que eu pudesse me esconder, ele me viu na janela. Tudo o que pude fazer foi me afastar casualmente. Ele estava tramando algo, e eu queria descobrir o que era. Continuei checando seu quintal de vez em quando, mas ele não cavava mais. Imaginei que ele sabia que eu estava observando e esperaria escurecer. E eu estava exatamente certo. À 1:30 da manhã, ouvi o som de uma pá batendo na terra. Estava escuro demais para ver qualquer coisa da minha janela, então saí sorrateiramente e olhei por cima da cerca no quintal. Quando ele entrou em casa, aproveitei a oportunidade para espiar o buraco que estava cavando. A luz do luar revelou um pedaço de um saco de lixo preto saindo da terra no fundo do buraco. Olhei para a porta dos fundos dele e de volta para o buraco várias vezes, decidindo se deveria ver o que havia no saco. No final, decidi voltar para meu quintal. E foi bom ter feito isso porque ele voltou para fora segundos depois, mas não estava mais cavando. Na verdade, desapareceu para o outro lado da casa e não voltou. Voltei para casa e me deitei silenciosamente, tentando não acordar minha esposa. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar pela janela e ver que o buraco no quintal de Charles estava completamente tapado. Também notei que seu SUV estava estacionado na rua agora, em vez de sua garagem. Não sei o que aconteceu durante o resto daquela noite, mas estou perturbado ao pensar que o que estava no fundo daquele buraco poderia ser o corpo de seu filho. Por tudo que sei, ele cavou aquele buraco para remover o que havia enterrado lá e levá-lo para outro lugar para descartar. Isso é tudo especulação. Me chame de louco se quiser. Não contei a ninguém, nem mesmo a minha esposa. Francamente, não sei o que fazer. Charles nunca me devolveu minha pá e não vou pedir. Na verdade, ele tem me evitado desde então. E algo perturbador aconteceu ontem. Por coincidência, olhei pela minha janela para a casa de Charlie e o peguei me observando de uma das suas janelas. Quando ele me viu, fechou suas persianas. E isso foi no meio do dia. Não faço ideia do que fazer, mas estou sinceramente assustado. Vivi em 3 casas na minha vida, 2 com minha família e a casa atual sozinho.
Moramos na primeira casa pelos primeiros 15 anos da minha vida e na segunda pelos próximos 7, antes de eu me mudar para a minha casa atual. Esta experiência aconteceu na minha primeira casa, quando eu tinha 15 anos, nos últimos meses antes de minha família se mudar. Não me lembro de minha família sendo realmente amigável com os vizinhos. De fato, havia 2 garotos morando ao lado com o pai deles, com quem meu irmão e eu só tínhamos conversado talvez 1 ou 2 vezes durante toda a nossa vida. Apesar de estranho, sabíamos os nomes de ambos, Eric e Todd. Um dia, enquanto meu irmão, 5 anos mais novo que eu, e eu estávamos jogando basquete na entrada da garagem, um dos garotos ao lado, Todd, veio conversar conosco. Não me lembro exatamente o que falamos, mas a primeira coisa que ele perguntou foi se era verdade que estávamos nos mudando. Como irmão mais velho, fiz a maior parte, se não toda, a conversa. Todd provavelmente tinha a mesma idade que eu. Nunca perguntei realmente. Ao final da conversa, ele nos convidou para ir com ele e seu irmão atirar com armas de pressão perto do rio, na floresta, no dia seguinte. Aceitei, já que era fim de semana e não tinha planos. Meu irmão mais novo perguntou se poderia ir também, não assumindo automaticamente que estava convidado. Todd disse que sim, e depois se afastou. No dia seguinte, perto do entardecer, Eric e Todd tocaram a campainha. Respondemos rapidamente, pois nossos pais não sabiam que íamos atirar com armas de pressão. Andar com Todd e Eric, vestidos com roupas camufladas e carregando uma bolsa de armas de pressão, foi estranho. O nível de seriedade deles nisso era bizarro para mim e meu irmão, e trocamos olhares, segurando o riso algumas vezes por isso. Chegamos à floresta sem ter falado muito. Já dava para perceber que eram garotos de poucas palavras, talvez por isso não os conhecíamos até aquele momento. Todd colocou a bolsa no chão e a abriu enquanto Eric quebrava um galho de uma árvore e o jogava no rio. Meu irmão e eu nos olhamos novamente, dessa vez não achando tão engraçado. Todd tirou algumas armas e nos entregou, e foi então que revelou que eram armas de verdade. Eric pegou uma arma carregada da bolsa e começou a atirar em árvores do outro lado do rio. Quando percebi que não estavam brincando sobre as armas serem reais, fiquei entre a raiva e a confusão. Peguei a arma das mãos do meu irmão e coloquei ambas de volta na bolsa. Disse a eles que não estávamos confortáveis com isso e tivemos que ir embora. Eric parou de atirar e ambos nos olharam meio irritados. Um deles xingou enquanto nos afastávamos. Sempre tive a sensação de que eram garotos problemáticos, e isso confirmou. Contamos aos nossos pais naquela noite que eles eram garotos estranhos, mas não mencionamos as armas. Acordei naquela noite com uma brisa fria batendo no meu rosto. Minha janela estava totalmente aberta. Senti algo duro pressionando contra a parte de trás da minha cabeça enquanto olhava pela janela, e alguém atrás de mim fazendo shh. De alguma forma, não gritei ou pulei. Apenas fiquei calmo. Rapidamente entendi o que estava acontecendo. Era a voz de Todd sussurrando atrás da minha cabeça, dizendo que se eu contasse a alguém, especialmente ao pai dele, sobre as armas ou a visita, ele voltaria para matar a mim e minha família. Respondi com uma voz baixa e trêmula. Ok. Ele empurrou minha cabeça com a arma antes de sair pela minha janela. Todas as noites, por meses, via Todd ou Eric em uma janela de sua casa, olhando para o quarto meu ou do meu irmão. Seu comportamento ficava cada vez mais estranho conforme nos aproximávamos da data da mudança. Uma semana antes de nos mudarmos, uma pedra foi jogada na minha janela à 1 da manhã. Abri a janela e vi Todd apontando uma pistola para mim, achando que estava prestes a morrer. Me joguei no chão, apenas para ouvir os 2 garotos rindo. Um deles me chamou de covarde. Houve mais 2 incidentes naquela semana em que nos assediaram. Finalmente, não poderia haver momento mais perfeito para nos mudarmos. Depois de todos esses anos, nem eu nem meu irmão contamos a ninguém sobre os garotos ou suas ameaças. Tudo o que sei é que aqueles 2 eram problemáticos, e foi bom termos saído de lá quando saímos. No momento em que estou escrevendo isso aconteceu há 2 semanas. Sempre detestei praticamente todos os meus vizinhos. Acabei de sair da faculdade e estou morando sozinho. Mas isso tem um preço. Estou morando em uma área realmente ruim. O único lugar que posso pagar por uma casa
Então não estou destinado a ter os vizinhos ideais. Os vizinhos de um lado estão sempre com a música alta, enquanto os vizinhos do outro lado são as pessoas mais assustadoras que já conheci na vida. São duas pessoas morando ao lado, uma mulher na casa dos 60 anos, que não é nada amigável e, sinceramente, parece não estar totalmente presente, e uma mulher um pouco mais jovem, que tem algum tipo de deficiência mental grave. Não tenho ideia de qual é a relação entre as duas. Com frequência, eu estava sentado na minha varanda da frente quando olhava para o lado e via a mulher mais velha segurando a mais jovem enquanto ela tinha algum tipo de crise. Ela cruzava os braços e balançava rapidamente para frente e para trás enquanto gritava e fazia barulhos. Às vezes, ela até olhava e apontava para mim e murmurava algo para a outra mulher. Na verdade, é bastante perturbador. Às vezes, até entrava em casa quando me sentia desconfortável. De qualquer forma, foi uma noite como qualquer outra. Tive que ir para a cama cedo para trabalhar pela manhã. No entanto, os vizinhos da porta ao lado estavam fazendo uma quantidade incomum de barulho. Eu podia ouvir a mulher perturbada gritando e tendo um ataque enquanto a mulher mais velha gritava, angustiada. Isso continuou por cerca de 1 hora, e eu não aguentava mais. Marchei até a casa ao lado e bati na porta. A mulher mais velha atendeu e me recebeu com um "O que você quer?" Pedi, o mais educadamente possível, para abaixarem o volume. Em resposta, ela levantou as sobrancelhas e inclinou a cabeça para baixo, claramente irritada com meu pedido. Justo então, a mulher mais jovem entrou na sala gritando, "Como você ousa?" repetidamente. A mulher mais velha assegurou para que não se aproximasse de mim e depois bateu a porta na minha cara. Não tinha ideia do que acabara de acontecer, mas senti que não tinha conseguido o que queria. Voltei para a cama derrotado. No entanto, percebi que finalmente tinham ficado em silêncio ao lado. Consegui dormir, afinal. Acordei sentindo como se a noite tivesse passado rápido demais. Olhei para o relógio e vi que eram apenas 3 da manhã. Minha cabeça caiu de volta no travesseiro aliviado, mas logo pensei que podia ouvir algo vindo de baixo. Saí da cama e fui até a porta para ter certeza de que não estava ouvindo coisas. Quando não ouvi mais nenhum som, voltei para a cama. Acordei novamente em um quarto escuro, apenas 20 minutos depois de ter voltado a dormir. Não sabia o que poderia ter me acordado. Então, ouvi. Entrei em pânico tentando encontrar meu celular na mesa de cabeceira como fonte de luz, mas quando o encontrei, não ousei acender a luz. Olhei ao redor do quarto escuro em silêncio, tentando encontrar alguma figura escura na sala. Olhei para cada canto do quarto e, mesmo estando muito escuro, podia dizer que não havia ninguém lá. Desta vez, ouvi de onde vinha. Virei-me para a beira da minha cama e vi um círculo negro sombrio, como um objeto, bem na beirada da parede de madeira da minha cama. Quando a luz do meu celular revelou que os objetos negros eram o rosto da mulher perturbada da casa ao lado. Ela gritou como a lunática que era, como se fosse um vampiro à luz. Gritei também enquanto corria desajeitadamente para a porta e tropeçava no meio do caminho, olhando para trás para ver a mulher me seguindo. Bati a porta do quarto atrás de mim e corri escada abaixo, onde tranquei a porta que levava ao andar de cima. Liguei para a polícia enquanto a mulher batia na porta gritando coisas incompreensíveis. Quando a polícia chegou, contei que a mulher morava ao lado e que era mentalmente insana. A mulher mais velha da casa ao lado veio depois de ouvir toda a confusão, conversou com a polícia, implorando para que a deixassem ir, mas eles insistiram que tinham que levá-la pelo menos por aquela noite. Um dos policiais me perguntou se eu queria prestar queixa, e enquanto perguntava, a mulher mais velha me deu um olhar de ódio mais maléfico imaginável. Escolhi não prestar queixa, mas o olhar dela não mudou. Os policiais levaram a mulher mais velha, enquanto a mulher mais velha continuava a me encarar enquanto voltava para sua casa. 5 minutos depois, vi-a entrar no carro e ir embora. Essas duas ainda moram ao meu lado. Estou seriamente considerando me mudar, pois a mulher assustadora ao lado deixa claro que me despreza, e concluí que a mulher mentalmente doente não é apenas aterrorizante, mas perigosa também.